Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Parabéns aos nossos pastores, aos bispos, aos padres e diáconos, que nesse dia é comemorado o dia desta vocação, a vocação dos ministros ordenados. No próximo domingo será o dia de comemorarmos os pais, Então, hoje esses nossos irmãos que trazem para nós a presença viva de nosso Senhor. O nosso grande abraço, especialmente o Dom Lauro, nosso bispo, também os padres da nossa comunidade, o pároco, o padre Zulian, e o vigário paroquial, o padre Elis Marques. Um grande abraço, que Deus possa fortalecê-los cada vez mais na missão. Também nosso abraço para o diácono Brás e o diácono Luiz também, que o Senhor possa derramar bênçãos abundantes sobre esta vocação. O mês de agosto ele é marcado justamente pelas vocações. Hoje celebramos os ministérios ordenados. No próximo domingo, Dia dos Pais, depois o Dia dos Religiosos, depois também o Dia das Vocações Leigas. E nós queremos trazer para a nossa meditação nesse dia o Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. É preciso que nós creiamos. Deus está no meio de nós, para nos conduzir, para nos abraçar, para nos levantar, nos ensinar e nos salvar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguém do meio do povo: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe esta parábola: Havia um homem rico, cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: o que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti tua alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, a reflexão que o Senhor traz para nós nesse dia, aliás, que a Igreja traz para nós nesse dia, sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado, sobre a nossa vocação, sobre a nossa existência aqui neste mundo. Muitas vezes nós vemos as pessoas brigarem por causa de herança. Muitas vezes nós vemos as confusões que ocorrem nas famílias por causa de herança. Um quer mais do que o outro acha que o dele é esse, outro acha que é aquele, uns repartem a herança, depois acha que o outro ficou com a melhor parte, e assim por diante. Então, o Senhor, aqui nesta passagem,
aquela pessoa quis colocar Jesus como alguém que determinasse para quem ficaria o quê? E Jesus disse que ele não era árbitro, né? Tem aquela expressão que as pessoas muitas vezes dizem, né? Só Jesus na causa. Então a pessoa queria colocar Jesus na causa e Jesus disse que ele não era juiz nem árbitro para poder determinar essas coisas. Então Jesus conta aquela parábola, né? A parábola do homem que queria ajuntar o máximo que ele pudesse. E pelo que a parábola fala, ele já era rico e ele havia plantado muito mais do que aquilo que ele teria condições de colher e guardar. E ele chegou então ao ponto de desmanchar os celeiros, os paióis que ele tinha, né, para guardar os armazéns, para guardar a sua colheita, para construir maiores, que aquilo que ele iria colher daria para muitos anos. Então, tudo ele perguntava a si mesmo, este homem da parábola: o que vou fazer? Vou derrubar e vou construir. Eu vou dizer para mim mesmo: regala-te, minha alma, agora tens muitas coisas, podes gastar, pode fazer o que quiser. Aí Jesus diz, né, que o próprio Deus exigirá nessa noite mesmo a sua vida. E para quem vai ficar a herança? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, claro que todos nós pensamos em dias melhores para nós, para os nossos familiares, mas que isso não custe a vida das outras pessoas, que isso não custe até mesmo a nossa distância de Deus. Quantas pessoas que hoje em dia não guardam mais os feriados, os dias santos, os domingos, né? Por causa de trabalho. Tá certo que tem pessoas que trabalham por escala, mas tem outras pessoas que trabalham porque querem mais dinheiro, querem ganhar mais dinheiro, querem juntar mais dinheiro, querem comprar coisas e, com isso, negligenciam a presença de Deus no meio da sua vida. Por mais que nós necessitemos, por mais que nós tenhamos dificuldade, irmãos, é preciso sempre lembrar que nós temos um Deus. É preciso sempre lembrar que nós não somos escravos de Deus, mas que nós somos dependentes dele. Porque sem o Senhor na nossa vida, nada tem sentido. Não adianta nós termos riquezas, não adianta nós termos bens, não adianta nós termos altas contas em bancos se nós não temos a paz. E a paz vem de Deus. Todos nós necessitamos e dependemos do Senhor. E como é bom depender do Senhor, porque nós sabemos que estamos sendo cuidados. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ainda que nós tenhamos dificuldade, o Senhor não permitirá que nos falte nada daquilo que é necessário. Então, irmãos, que cada um, nesse mês vocacional, viva de fato a sua vocação e que coloque-se diante de Deus. Eu via na missa de sexta-feira o padre David, né, da catedral, ele começava a homilia falando sobre o mês vocacional e que ele dizia justamente que não basta nós termos um emprego que ganhe muito. Basta para nós termos um emprego, termos um trabalho que nós nos sentimos felizes, realizados. Porque é esse trabalho que nos torna felizes, é a nossa vocação, é o nosso chamado. A gente vê nos nossos dias famílias que têm apenas um filho,
porque não querem ter mais, porque não teria condição de dar educação, de fazer essa pessoa ser um médico, ser um doutor, ser um engenheiro, ser não sei mais o quê. E a pessoa quer colocar aquilo na cabeça do filho desde pequeno. Você vai ser médico porque o médico ganha muito. Você vai ser juiz porque o juiz ganha muito. Então, a pessoa acaba sendo aquilo que ela não gostaria de ser, mas apenas por interesse pecuniário, apenas por interesse em bens, não é? E nós precisamos, então, escutar a voz de Deus, o chamado de Deus. Quantas pessoas que são simples, vivem uma vida simples. Quantas pessoas que vivem uma vida humilde, mas que são felizes porque fazem o que gostam de fazer, que é servir a Deus na pessoa do irmão que está ao seu lado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos refletir nesse mês, né? E nós, agradecidos pelos nossos pastores que hoje celebram, né, a vocação ordenada, pedindo, né, para que Deus possa abençoar grandiosamente essas vidas e que eles prossigam nesse ministério com a alegria que vem do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.